Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos começando mais um devocional aqui neste canal, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Salmos 27:14, que diz assim: Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Queridos, muitas vezes esperar no Senhor não é fácil. Deveria ser algo reconfortante para nós, porque esperar no Senhor deveria trazer conforto mesmo. Esperar em Deus deveria significar o descanso na certeza de que o Pai cuida de nós, de que o Pai está lutando conosco, batalhando as nossas batalhas, tem poder para interferir e resolver os problemas que nós não conseguimos resolver. Mas, por outro lado, a nossa ansiedade, a nossa pressa faz com que esperar no Senhor seja algo difícil, seja algo até mesmo agoniante. Mas hoje o Espírito Santo nos convida a esperar em Deus. Porque quando nós esperamos em Deus, nós não somos decepcionados. Nós vemos que quando o Senhor chamou Davi, ungiu Davi para ser rei, Davi não pensou, meu Deus, agora Deus me chamou para ser rei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso começar a traçar um plano para tomar o reino, o trono. Não, Davi não pensou nada disso. Davi simplesmente continuou vivendo a vida dele, dando o seu melhor ali no pastoreio das ovelhas. Ele continuou a sua vida normalmente. E no momento certo, o Senhor começou a trabalhar para que tudo encaminhasse, para que ele chegasse onde o Senhor precisava que ele chegasse. Nós vamos ver que Saul começou a ser incomodado por um espírito maligno, e aí ele procurou músicos, e Davi foi um dos escolhidos. E aí a palavra do Senhor vai dizer que quando Davi tocava a harpa para o rei, o espírito maligno ia embora da vida de Saul. Então ele conseguia sentir paz. Então essa foi a forma, a estratégia que o Senhor teve para colocar Davi ali dentro do palácio. E com o passar do tempo, nós vamos ver que tudo ocorreu exatamente da forma que precisava ser. E apesar de Davi ter enfrentado momentos difíceis, ter enfrentado um tempo de perseguição ali da parte de Saul, mas tudo deu certo. Porque os planos do Senhor, queridos, não podem ser frustrados. Às vezes nós passamos por caminhos que nós não entendemos, mas os planos do Senhor sempre dão certo. Os planos do Senhor sempre são bem-sucedidos, diferente dos nossos, que a gente vai, traça um plano e aí de início parece que está tudo dando certo, parece que está tudo encaminhando, e quando vê, tudo desanda e parece que não está dando certo mais e a gente já não consegue chegar no objetivo. Por quê? Porque nós traçamos planos de acordo com as circunstâncias de agora. Mas o Senhor traça planos para nossas vidas, sendo conhecedor do ontem, do hoje e do amanhã. Então é por isso que às vezes os planos dele não parecem, vamos dizer assim, coerentes. A gente olha e fala, meu Deus, mas por que esse caminho? Mas é porque o Senhor conhece o amanhã, né? Na vida de José, a mesma coisa, o Senhor permitiu com que ele enfrentasse a oposição dentro da casa dele. O Senhor permitiu que ele fosse jogado dentro daquela cisterna. O Senhor permitiu que ele fosse vendido como escravo. O Senhor permitiu que ele fosse caluniado e preso injustamente. E quando ele menos esperou, o Senhor colocou ele onde ele tinha planejado colocar, que era como o governador do Egito. O Senhor tinha algo muito grande preparado para José, mas para José chegar lá, o único caminho era o caminho que Deus traçou.
né? Então, nós precisamos entender que esperar em Deus não é um fardo. Esperar em Deus não precisa ser agoniante. Nós precisamos usar a nossa fé para que esperar em Deus seja um prazer. Esperar em Deus seja uma certeza firme de que nós viveremos o melhor. E esse versículo diz para nós esperarmos em Deus e sermos fortes e sermos corajosos. Por quê? Justamente pelo que eu estou falando, porque esperar em Deus exige que nós caminhemos por caminhos que a gente não conhece, exige que nós confiemos quando a gente não entende nada, exige que a gente suporte processos. Para Davi suportar o processo de estar dentro do palácio, em vez de ser rei, ele está ali como subordinado, ele precisava ser forte, porque ele sabia que a coroa estava esperando, mas ainda não estava na hora da coroa, estava na hora dele aprender. Ele precisou ser forte. Sabe, quantas vezes ele teve chance de matar Saul quando Saul estava perseguindo ele, e o que ele fazia? Guardava a espada, sabe, guardava aquele instinto que talvez poderia vir no seu coração. Por quê? Porque ele sabia que não estava na hora. E ele precisou ser corajoso. Corajoso para enfrentar a oposição. Corajoso para viver fugindo e confiando que Deus ia cuidar dele, não ia deixar Saul lhe fazer nenhum mal. A mesma coisa na vida de José. José precisou ser forte para suportar o julgamento dentro de casa, ser forte para suportar a traição de seus irmãos, ser forte para suportar a calúnia, para suportar ser escravo dentro de uma casa, para suportar ser preso e ficar ali injustamente por muito tempo preso. E ele precisou ser corajoso. Corajoso, por quê? Ele sempre estava na brecha. Nós vamos ver que ele estava preso com o padeiro, com o copeiro, e ele falou: olha, se chegarem lá diante do rei, lembra de mim. Ele estava sendo corajoso, ele estava colocando a cara dele à tapa, como se diz. E quando o rei mandou chamá-lo para interpretar o que precisava, ele foi corajoso. Ele não recuou em nenhum momento. Né? Ele sabia que o Deus que estava com ele ia fazer aquilo que era melhor. Então ele foi diante do rei e o Senhor direcionou ele em tudo. E aquilo que era para ser na vida dele foi, sabe? A minha mãe costuma me falar algo que a minha avó também repete para mim, que o que é da onça, o lobo não come, sabe? Então, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa quantas pessoas parecem estar à sua frente, o que é seu, é seu. O que Deus preparou para você é para a sua vida. Então, espera no Senhor, confia no Senhor, seja forte para resistir ao processo, seja corajoso para enfrentar o inimigo, porque no momento certo, o Senhor te entregará a coroa. No momento certo, o Senhor vai te entregar a honra, sabe? Vai te entregar as promessas. No momento certo, o Senhor vai te entregar tudo aquilo que Ele te prometeu. Mas não é do seu jeito, não é na sua hora, é do jeito de Deus, é na hora dele. Porque o jeito e a hora dele são certos, são perfeitos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso não é um peso, isso não é agoniante, angustiante, não. Pelo contrário, você pode descansar na certeza de que o seu pai está cuidando de tudo. Ele sabe o que é melhor para você e você vai viver coisas incríveis, mas você precisa confiar, esperar em Deus, ser forte e corajoso. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Obrigada pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigada pelo teu amor infinito, pela tua graça, Pai, derramado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos perdão por todas as vezes, Pai, que nós não confiamos no Senhor, por todas as vezes, meu Pai, que nós queremos tirar os projetos da Tua mão, Pai, e agir do nosso jeito, inventar, meu Pai, atalhos. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós recuamos, que nós não fomos corajosos, Pai, que nós não buscamos em Ti a força que nós precisávamos, meu Deus, para vencer. E hoje, meu Deus, nós te pedimos, Pai, nos ajuda a confiar e esperar no Senhor. Aumenta, meu Pai, acrescenta a nossa fé, para que nós entendamos, meu Pai, que esperar em Ti, meu Deus, é leve, é um prazer, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, e um Pai sabe dar coisas boas aos seus filhos, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser fortes, Deus. Nos ajuda a resistir, Pai, os ventos, os processos, porque são eles, meu Pai, que nos levam onde o Senhor precisa nos pôr. Em nome de Jesus, Pai, também nos ensina a ser corajosos, porque nós não queremos nos acovardar, Pai, diante dos desafios, nós não queremos nos acovardar, Pai, diante dos inimigos, nós não queremos, meu Pai, nos acovardar quando for a hora de falar, quando for a hora, meu Pai, de aparecer, meu Deus, quando for a hora de nos posicionar, meu Deus. Nós não queremos ser covardes, mas nós queremos ser corajosos. Falar, meu Pai, da Tua palavra com toda ousadia. Falar, meu Pai, da nossa identidade em Ti com toda ousadia. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!